Amém. Chegando aí, você que vai aprender um pouquinho da palavra de Deus junto comigo, eu já peço para você, ative aí, dê o seu joinha, dê o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações quando alguma coisa nova for postada aí. Amém, amados? Vamos ao vídeo? Glória a Deus, aleluia. Seja bem-vindo para mais uma leitura do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar continuidade à nossa leitura para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos iniciar aí com uma pequena oração. Convido você a curvar sua cabeça em sinal de respeito e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nos colocamos na Tua santa e gloriosa presença esta noite, Pai, para louvarmos, glorificarmos e bendizer ao Teu santo nome. Abra nossa mente, o nosso coração, nos dê sabedoria e discernimentos espirituais para ler e compreender o que a Tua palavra vai falar, Senhor. Convidamos a Ti, o autor desta palavra, o autor da vida, junto com Teu Santo Espírito, para estar nos fortalecendo nesta noite, durante o estudo deste Evangelho, Pai. É isso que eu te peço e já te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, amados! Bem-vindos mais uma aula da leitura do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo São Mateus, agora nós estamos já no capítulo 23. Estamos chegando aí no final do Evangelho de São Mateus. Então pegue a palavra de Deus comigo nas suas mãos e vamos à leitura, vamos continuar a leitura em nome de Jesus. Amém, amados? Capítulo 23. Não falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés, se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens. Pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados de mestre pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque só um é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque só um é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Jesus Cristo está falando aqui, o nosso Senhor, dos escribas e dos fariseus mais uma vez, que eles ensinam as práticas, né, às pessoas, mas eles mesmos não cumprem. Então eles diz, ouves o que eles dizem, mas não fazem o que eles fazem, porque eles querem o reconhecimento do homem, mas com vocês, com vós, não seja assim. Quem quiser ser grande lá do outro lado, que seja servo aqui. Amém, amados? Esse é um ensinamento muito forte aí para os nossos corações, né? Que a gente tem que não apenas conhecer a palavra de Deus, mas vivê-la verdadeiramente, não para as pessoas nos chamarem de homem de Deus, de mulher de Deus, mas para você verdadeiramente ser reconhecido como um cristão, não só nas atitudes, mas principalmente na humildade e no servir ao próximo. Amém, amados? Versículo 13.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para o justificar fazei longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeiam o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está assentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e temperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais o sepulcro dos profetas, adornais os túmulos dos justos e dizeis: que tivéssemos vivido nos dias do nosso Pai, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Sim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais, serpentes, raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis na cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. O que Jesus está dizendo aqui, né? Falando para os fariseus que eles são muito religiosos. Eles eram muito religiosos e eles ficavam dando ensinamentos errados para as pessoas. Eles falando que se alguém jurasse que ia depositar ouro no altar, ele tinha que cumprir aquilo lá, mas se ele jurasse alguma coisa sobre o altar, não era nada. Então eles destoando aí as situações, na verdade, e Jesus está os acusando aqui severamente, que eles vão direto para o fogo do inferno. E eles conheciam a lei do Antigo Testamento, mas eles se tornaram religiosos, né? Eles não se prestavam verdadeiramente um serviço real e verdadeiro e leal a Deus, né?
Então eles estavam guiando pessoas para o inferno junto com eles. Por isso que Jesus diz, são cegos guiando outros cegos. Então, amados, por isso que nós estamos aprendendo aqui as Sagradas Escrituras, para a gente nos precaver da condenação vindoura e do fermento dos fariseus e dos escribas, que querem, né, deixar ensinamentos aí de religiosidade para nossas vidas. E hoje em dia não é muito diferente não, viu, amados? Tem muitas e muitas igrejas aí que não pregam o evangelho verdadeiro. São muitas voltadas para a prosperidade, são muito voltados para eu quero, você vai conseguir, você vai arrecadar, você vai juntar, você precisa, você merece ser rico, ser isso, ser aquilo. Acautelai-vos. O que Jesus começa falando no ministério dele? Divide com quem não tem. Porque o nosso reino não é daqui. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então a gente tem que vigiar muito. Amém, amados? Glória a Deus. Versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que matais os profetas e apedrejais os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. O Senhor Jesus está predizendo aqui porque no ano 70 da era cristã, Jerusalém vai ser invadida. E muitas pessoas serão mortas nessa invasão, muitos outros fugirão, e muitos, mas muitos mesmo, perto de 1 milhão de pessoas são mortos nessa invasão aí do Tito, do imperador Tito. Amém? Então, essa é a predição aí que Jesus está falando aqui. Vamos ao capítulo 24. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. É o que eu estou falando, no ano 70, o general Tito vai entrar lá e vai destruir Jerusalém toda, e vai matar muitos judeus, mas muitos mesmos. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe disseram, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal há da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, pois é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão. Serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Que é o princípio das dores, né? Que Jesus está falando aqui, dando um ensinamento direto para os seus discípulos, que virão muitos falsos profetas, eu sou Cristo, e muitos acreditaram neles. Porém, já sabe para onde é que vão, né?
E aqui ele nos alerta que a gente tem que ter muita sabedoria para permanecer com o amor no coração, porque no fim o amor de muitos se esfriará, mas aquele que permanecer, este será salvo. Então nós temos que permanecer com o nosso amor, com a nossa misericórdia e com Cristo na nossa vida e no nosso coração, no nosso testemunho. Amém, amados? Versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda, então os que tiverem na Judéia fujam para os montes. Quem tiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Aonde tiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Ou seja, Jesus ele não vai vir aqui ou não vai vir ali. O retorno dele, a segunda vinda de Cristo, vai ser no céu e todo olho o verá. Todo olho o verá. Então, a gente tem que permanecer firmes, orando, jejuando e tendo fé no grande amor de Deus e na salvação dele nas nossas vidas. Aqui ele está falando aí da grande tribulação, já lá no final dos tempos, que pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 1 ano, 10 anos, mais um milênio, ninguém sabe. Ninguém sabe, assim diz o Senhor. Ninguém sabe quando vai ser a vinda. Então a gente tem que acreditar que ele pode voltar a qualquer momento. Amém, amados? E permanecer aí firmes nos caminhos dele. Versículo 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todo o povo da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos do quatro ventos, de uma a outra extremidade no céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e outro
deixado. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia que vem o vosso Senhor. Mas considerei isto: se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuideis, o Filho do Homem virá. Ou seja, ninguém sabe o dia nem a hora. Está dizendo aqui: cuidei, permanecei firme nos caminhos do Senhor, para que sejais salvos. Se o homem soubesse que um ladrão viria roubar sua casa, ele ficaria atento, esperto, para que a sua casa não fosse invadida. É isso que ele está falando para nós, que nós não sabemos o dia nem a hora, então nós temos que permanecer espertos o tempo inteiro, né? Orai e vigiai a todo tempo, porque o espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. Amém? Versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que ele confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á. Lançá-lo-ei à sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dente. Então, né, mais uma vez ele está alertando. Nós temos que pregar o Evangelho, falar do grande amor de Deus e permanecer firme nos caminhos do Senhor. Amém, amados? Essa é a dica. Vamos. 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com um noivo. 5 delas eram nécias, ou seja, loucas, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para a compra, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias chamando, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabe o dia e nem a hora. O mesmo aviso ele está dando aqui novamente, com a parábola das 10 virgens, que 5 são prudentes e 5 não são, né? Então, enquanto elas saem, é a hora que o noivo chega. Mas elas saem por quê? Porque o azeite acabou. Qual é o azeite? É o Espírito Santo dentro da pessoa. Se afastaram do Espírito Santo, não deu tempo de se arrepender, não deu tempo de se reconciliar e voltar para a presença do Pai. Mas aquele que permaneceu com o seu azeite, né? Esse aí entrou para as bodas e foi salvo. E a palavra é forte, que depois que ele voltar, acabou, não tem mais o que fazer. Você volta lá: ai Senhor, me arrependi, me perdoa. Afasta-te de mim, eu não te conheço. Amém? Então vamos permanecer aí, em nome de Jesus, amados. Versículo 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens.
A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, e a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor, pois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas aonde não espalha, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dá-lhe ao que tem 10, porque a todo o que tem lhe se dará, e trará em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. É forte isso aqui. A palavra nos ensina que ele dá os talentos de acordo com a capacidade de cada um. Ele jamais vai te dar acima da sua capacidade. Ele sabe qual é a sua capacidade. E é mesmo aquele que ele dá que vai lá e enterra, né, o talento, ele diz a ele: por que tu não depositou? Ou seja, por que você não depositou o talento que ele vai te dar, né, junto com as pessoas que guardam, para que ele seja multiplicado? Se ele te deu o talento de você apenas ser reconhecido como um homem ou como uma mulher de Deus, é como se você tivesse colocado o talento na mão do seu pastor. Porque quando você está na igreja e que o pastor está pregando, as outras pessoas veem você como servo, como uma serva de Deus verdadeira, aquilo ali toca a vida das pessoas. Então ali é como se você estivesse pregando o evangelho. Agora, se você recebe Jesus, mas você não consegue orar, não consegue falar, não consegue pregar, e muito menos ir para a igreja que se quer, ou ser reconhecido como um testemunho, como um servo, um filho de Deus, você está enterrando o seu talento. E aí quando ele voltar, o que ele vai fazer? Toma o talento dele e dá aquele lá, que é um grande ganhador de almas. Porque enquanto mais tiver, mais vai receber galardão. Agora aqueles que não têm nada, até o que tem lhe será tirado, ou seja, a salvação. E ele vai ser lançado no fogo do inferno. Amém? Versículo 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e a todas as nações serão reunidas na sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste-me ver. Então
perguntarão aos justos: Senhor, quando foi que tivemos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando tivemos enfermos ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhe dirá: Em verdade vos afirmo que, sempre que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que tivemos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhe responderá: Em verdade vos digo, sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Amém, amados? Então o que ele está dizendo aqui? Que nós temos que assistir os mais, infortunados, aqueles que precisam de um amor, precisam de amparo, Há um copo d'água que você dá para um mendigo, um prato de comida que você dá para aquele que está passando fome e vem na sua porta pedir um alimento, sem você fazer pré-julgamento ou sem você fazer para a sua vizinhança ver que você é uma pessoa boa. Não faça por amor, faça por verdadeiramente caridade, que nada mais é do que o verdadeiro amor ao próximo. Amém, amados? Então, estamos ficando por aqui, mais 3 capítulos aí, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.